Bom, e olha só quem está de volta, mais um vídeo de Boku no Kokoro, que já que vocês gostaram do vídeo anterior, então como vocês pediram, cá estou eu trazendo uma continuação, que como vocês viram no vídeo anterior sobre esse anime, o Ichikawa, ele já admitiu pra si mesmo que ele tá apaixonado pela Yamada, mas infelizmente ele pensa que ela não pode saber disso, porque caso ela saiba, ele pensa que ela vai tirar sarro dele, saca? Coisa que convenhamos que é tudo paranoia da cabeça dele, mas eu falo com mais detalhes no primeiro vídeo que eu fiz sobre esse anime, que eu vou deixar aí no card inclusive, caso você não tenha visto ainda. E como eu tinha falado no final desse vídeo, quando o grupo de alunos estava saindo da editora, e eles tinham que voltar pra escola, e tanto o Ichikawa quanto a Yamada se separaram do grupo, porque ele tinha ido ao banheiro e a Yamada ficou ali esperando por ele, e não avisou a turma porque ela pensou que eles tinham ouvido, saca? Mas o lado bom nisso é que os dois acabaram ficando juntos sozinhos, e aumenta a possibilidade deles ficarem mais próximos, pelo menos é o que eu espero. E agora, continuando de onde eu tinha parado, a Yamada, ela ficou bem triste pelo que aconteceu porque ela ficou se sentindo culpada. Ela pensa que foi irresponsabilidade dela de não avisar, então ela sente que acabou envolvendo os dois naquela situação. Mas na real, Ichikawa, ele não estava nem um pouco chateado, na verdade, ele estava gostando daquela situação, porque ele estava feliz por estar sozinho com a Yamada. O moleque estava até tentando controlar o sorriso pra vocês terem ideia. Só que como a Yamada estava mal, ela estava literalmente chorando, e o Ichikawa meio que ele tem uma baixa autoestima, porque ele pensou que ela estava chorando por estar sozinha com ele, sendo que não era isso, ela estava só se sentindo culpada mesmo, saca? Só que depois ele foi comprar um chá gelado pra ela, que foi quando a Yamada, ela se acalmou. E isso foi bem na hora que chegou o segundo trem. E o Ichikawa, ele fica tentando ali manter uma distância, porque ele pensa que tá sendo um incômodo. Ele pensa que talvez seria uma vergonha pra Yamada caso alguém visse ele com ela, saca? Então ele não quer causar nenhum incômodo pra ela. Só que a Yamada, percebendo isso, ela fala que não é pra eles se afastarem demais, até porque eles podem acabar se perdendo um do outro. Inclusive, eu acho uma pena nessa parte porque ele não percebeu que a Yamada não se incomoda nem um pouco de estar perto dele. Só que quando eles chegam na escola, a líder do grupo até pediu desculpa pros dois, porque na hora que eles voltaram, ela não percebeu que estava faltando eles dois. Que essa cena, inclusive, ela foi bem engraçada porque a Yamada, ela acabou falando: "Ah, não se preocupe, todos nós cometemos erros." Olha só quem fala. E nisso é quando corta pro dia seguinte que o Ichikawa, ele tava indo pra escola e a Yamada, tipo, ela tava na frente como se estivesse esperando alguém. E pra essas coisas, até que ele é esperto, porque ele percebeu isso. Agora, perceber que a morena não se importa de estar perto dele, que é bom nada, né? Mas tudo bem, né? Então ele ia passar por ela de fininho pra não atrapalhar, só que o Ichikawa até se espanta porque ela parou a bicicleta dele do nada. Nani? Então foi quando a Yamada, ela puxou o assunto dando bom dia e entrega o mangá de romance que ela prometeu pra ele. Vocês devem lembrar do vídeo anterior quando eu tinha falado que eles estavam conversando sobre mangá. A Yamada, ela tinha recomendado pra ele o mangá de romance que ela gostava. E o Ichikawa, ele até falou que aceitou a recomendação e ia procurar. Só que a Yamada fala que não precisa porque ela ia emprestar pra ele. E ela resolveu entregar na frente da escola porque ela não ia pra biblioteca, porque ela ia estar ocupada com alguma coisa. Só que quando a Yamada começou a falar pra ele sobre aquele mangá, ela ficou empolgada. Você precisa ler, o personagem principal desse mangá, ele é demais. Bem, eu só acho uma pena que o amigo dele morreu. Ô Yamada, vai mesmo assim dar spoiler na cara dura? Não, relaxa, isso acontece no volume 3. Chega, você já falou demais. Receber spoiler assim é meio foda, né? Mas quando eles estavam entrando na escola, o Ichikawa acabou perguntando se ela não estava ocupada. E então a Yamada, ela não entendeu do porquê da pergunta. Aí o mula do Ichikawa acabou falando porque parecia que ela estava esperando alguém. Que a Yamada, ela ficou com muita vergonha, então para dar uma disfarçada, ela voltou ali pra frente da escola pra dar um migué. Olha a expressão da Yamada e como ela ficou triste, mano. O mula do Ichikawa não entendeu que ela estava esperando por ele. Fala sério, dessa vez o Ichikawa mereceu uns tapas. Eu só passo um pouco de pano pra ele nessa situação porque ele pensa que não é alguém importante pra ela. Até que nisso acaba cortando pra biblioteca que o Ichikawa, ele tava ali sentado de boa lendo que a Yamada acabou chegando tipo do nada. Nani? Ué, você disse que não vinha aqui hoje. Como a Yamada disse que não ia pra biblioteca hoje, ele acabou ficando mais confortável. E como a Yamada do nada resolveu aparecer, ele ficou muito surpreso. Ela basicamente só tinha passado ali pra cumprimentar ele e percebeu, né, que ele não tava lendo o mangá que ela recomendou. Então o Ichikawa acabou falando que ele prefere ler em casa. Só que a Yamada, ela não gostou disso, ela queria que ele lesse naquele momento. Então a Yamada tentando fazer ele ler e o Ichikawa puxando o livro de volta, então ela acabou tropeçando e o Ichikawa acabou caindo de cara nos airbags dela. Meu Deus do céu, bag! Que os dois ficaram com muita vergonha, que ela até falou que já tava saindo, só que antes da Yamada ir, o Ichikawa acabou perguntando se ela ia pra escola amanhã. Ele nem sabe por que perguntou isso, foi meio que no impulso, saca? Então ela fala que vai sim pra aula e sem dúvidas pra biblioteca também. Ela fala como se ali fosse o ponto de encontro dos dois, saca? A Yamada, ela também tá demonstrando alguns sinais de que tá interessada
por ele. Só é uma pena que o Ichikawa não percebeu isso ainda. Na realidade, algumas vezes, ele até percebe, só que ele se recusa a acreditar nisso. Tipo naquela vez que eles se encontraram no McDonald's, saca? Ichikawa, por favor, pare de ser burro. Mas nisso acaba cortando pra casa do Ichikawa que ele tá lendo o mangá como prometeu, e pelo jeito, ele ficou bastante interessado, porque ele já tá lendo até na escola. E nesse momento, inclusive, acaba rolando uma cena bem peculiar, que o Adachi, aquele punheteiro da sala, ele perguntou do Ichikawa se tava rolando alguma coisa entre ele e Yamada, porque ele percebeu que ultimamente eles andam muito próximos. Só que ele negou tudo, é claro, e por conta disso, o Adachi acabou admitindo que ele gosta da Yamada. Meio que ele falou isso parecendo que ele queria a ajuda do Ichikawa pra conquistar ela, saca? Então, meio curioso pela situação, ele acabou perguntando como o Adachi começou a se apaixonar. E ele diz que isso é meio constrangedor, mas ele notou que estava sentindo algo pela Yamada quando ele percebeu que não estava mais conseguindo tocar uma pensando nela. Putz, eu realmente não devia ter perguntado. Aí o Adachi diz que quando você gosta de uma pessoa, você não consegue mais bater uma pensando nela. Que o Ichikawa ficou muito surpreso, mas não por conta do que o Adachi falou. Ele só disse em pensamentos algo mais ou menos assim: meus sentimentos não são reais? Que meus amigos, só com essa frase o Ichikawa acabou admitindo que ele bate uma pensando na Yamada. É a primeira vez que eu vejo isso em um anime de romance. Ele até pensa que talvez isso que ele sente por ela seja fantasia sexual. Que por causa disso que o Adachi falou, ele acabou pensando que talvez ele não goste da Yamada. Ele até quis ficar sozinho ali pra pensar um pouco, e ele pensa que antigamente ele não se importava quando alguém falava da Yamada. Tipo essas besteiras que o Adachi fala de vez em quando, saca? Só que agora é bem diferente, porque isso incomoda bastante ele. Ele foi 100% fisgado por ela, mas ele ainda tem dúvidas do que ele realmente sente, saca? Se o que ele sente por ela é amor ou só algo sexual. Na minha humilde opinião, parece que é os dois. Só que nisso acaba cortando pra biblioteca, que agora lá tinha um aviso falando que não podia comer lá. Na real, sejamos sinceros aqui, porque nunca pôde, só que antes não tinha um cartaz. Então provavelmente alguém pegou Yamada porque ela é a única que faz isso. Só que mesmo assim pra ela não mudou nada, porque ela sempre soube que não podia comer ali. E não era um cartaz que ia fazer diferença, saca? Só que quando ela faz isso, vem chegando a moça responsável que se ela fosse pega, com certeza ia dar uma suspensão na hora. Então o Ichikawa, percebendo antes dela ver, ele jogou um livro por cima do lanche e pegou a mão da Yamada pra esconder a comida. Que a Yamada ficou muito surpresa com o que houve, porque foi meio do nada. E quando a moça viu os dois ali, ela pensou que os dois estavam flertando. Ela só fingiu que estava tossindo ali e foi embora. Então o Ichikawa acabou falando pra Yamada parar de comer ali, porque ela pode acabar se metendo em problema. Que quando ele fala isso, ele fica meio triste porque ele pensa que a Yamada só vai ali pra comer. Já que ela não tinha mais motivos pra ir ali, então ela ia parar de ir pra biblioteca, saca? O Ichikawa, ele ficou triste por conta disso, mas ele pensou que era a coisa certa a se fazer. Só que nisso acaba cortando pro dia seguinte, que ele vai pra biblioteca de novo. Ele ficou surpreso, né, por ver Yamada ali, mas ela falou que tava fazendo a lição. Só que embaixo do caderno dela tava um lanchinho. Minha nossa, nossa, nossa! Então a Yamada acabou falando que ela não decidiu parar de vez. Ela apenas diminuiu a quantidade que ia comer ali. Realmente a Yamada nunca muda. E nisso é quando corta pro dia seguinte, que o Ichikawa tava ali pensando que ele realmente tá apaixonado pela Yamada. Aparentemente, mesmo com a Adachi colocando aquela dúvida na cabeça dele, parece que não abalou o cara por muito tempo. E ele tava até pesquisando o nome da Yamada na internet, porque como vocês sabem, ela é uma modelo. E nessa pesquisa ele acabou descobrindo que ela faz parte de um programa de TV chamado Goukaku, que passa toda terça às 19 horas. E sabendo disso, ele vai correndo pra TV porque era terça-feira. Só que ele chegou atrasado porque ele perdeu o programa. Agora deu caralho mesmo, viu? E nisso é quando vamos pra escola, que vai ter aula de educação física, e o Ichikawa meio que ele fala ali em pensamentos que as coisas entre ele e Yamada continuam as mesmas, até depois que ele descobriu que tá apaixonado, mas não é como se ele quisesse namorar ela ou alguma coisa assim. Na verdade, ele até prefere que se mantenha dessa forma, mas é quando começa uma corrida de percurso ali, e a Yamada, ela faz de tudo pra alcançar o Ichikawa. Acho que ela queria tipo correr ao lado dele, só que naquela situação que ela tava correndo muito mais que o normal pra alcançar o Ichikawa, ela tava com muito calor que resolveu tirar o moletom da escola, e por conta disso o Ichikawa acabou notando que ela tava com a blusa invertida, porque ele também tava observando outra coisa, se é que você me entende. Então ela pediu pro Ichikawa segurar o moletom dela por um momento, e a maluca simplesmente resolveu mudar ali de blusa durante a corrida. Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas. Que o Ichikawa, nada esperto, que ele até desacelerou um pouco pra olhar ela de longe.
longe, tipo querendo observar ela melhor, saca? E também porque ele tava cansado, tanto que ele tava suando bastante, ao ponto que seu cabelo ficou bem encharcado que revelou seu outro olho. E tipo, a Yamada, ela até percebeu isso, tanto que ela até acabou comentando: interessante, é a primeira vez que eu vejo seu olho direito. Que os dois ali tendo essa conversa paralela, eles acabaram saindo do percurso, e por causa disso, os dois acabaram ficando em último lugar na corrida. Agora deu caralho mesmo, viu? Aí foi quando chegou o horário deles voltarem pra sala, só que tem um pequeno problema. Eles acabaram trocando de blusa sem querer, e foi justamente na mesma hora que uma das amigas da Yamada tava comentando ali que queria ter um amante pra conseguir trocar de blusa de ginástica com ele. Tipo a mesma situação que aconteceu com a Yamada e o Ichikawa. Mesmo que tenha sido sem querer, acabou acontecendo. E a Yamada, ela até pergunta da garota se ela não trocaria com alguém da sala. E ela diz que não há ninguém naquela classe que faria ela fazer algo do tipo. E o Ichikawa, ouvindo aquilo, ele também tendo uma baixa autoestima, ele ficou com medo de alguém descobrir que eles trocaram de blusa sem querer e acabarem pensando alguma coisa errada da Yamada. Algo mais ou menos assim: por que você tá usando a blusa do Ichikawa? Que nojo. Só que a aula já tinha começado e pra piorar tava começando a ficar frio. Então Yamada colocou a blusa do Ichikawa, só que ele não queria fazer isso porque ele não queria se sentir um pervertido. Ele fala como se o que ele faz pensando nela não fosse nada pervertido, né? Mas enfim, o cara resolveu ficar com frio por causa disso. E então foi quando nessa hora o professor chamou o Adachi pra resolver uma questão no quadro, que isso acabou preocupando muito o Ichikawa, porque como o Adachi é um pervertido, na hora que ele fosse responder a questão no quadro, ele olhar para as matérias-primas da Yamada, ele ia acabar percebendo que ela tá com a blusa dele. Aí o Ichikawa fez questão de ir no quadro responder só pro Adachi não ir. E ele tentou aproveitar a situação pra avisar a Yamada que ele estava com a blusa trocada, mas é engraçado que ela não entendeu o que ele quis dizer e na verdade pareceu até que ela tava flertando com ele. Então como Ichikawa não teve sucesso em avisar a Yamada, o jeito era esperar um intervalo. Só que mesmo no intervalo, Yamada ainda foi lanchar com a blusa do Ichikawa, e foi só depois daí que ela chamou ele em particular. Inclusive nessa hora veio um plot twist, porque Yamada, ela já sabia que eles estavam com a blusa trocada. Ela basicamente só não se importou de usar. Inclusive antes dela devolver a blusa do Ichikawa, ela deu uma cheirada. Parece que ela curtiu usar aquela blusa por um tempo. Só que o Ichikawa se fez uma pergunta de quando exatamente ela percebeu que eles estavam com a blusa trocada. Eu também fiquei com essa dúvida, mas eu acredito que ela sabia desde o início. Só que em seguida veio uma cena bem engraçada porque eles estão na enfermaria. Então Yamada queria aproveitar aquilo e medir o tamanho dos dois. Que o Ichikawa ficou bem nervoso, eu acredito que dá pra entender o porquê. Quem que não ficaria nessa situação, né? Infelizmente acabamos não descobrindo a diferença de tamanho dos dois porque o Ichikawa não quis medir. Mas a Yamada, ela tem 172 de altura. Só que a Yamada queria fazer o Ichikawa medir também porque não era justo só ela fazer isso. E ela tentando puxar ele pra medir a altura, ela acabou pisando na balança. E foi aí que ele viu o tanto que ela pesa, que parece que é uma vergonha pra Yamada. Deu a porra, fudeu foi tudo. Ela ficou mal constrangida porque ele viu o peso dela. E foi engraçado a cena, porque ele ficou negando falando que não viu nada, e ela insistindo falando que ele viu sim. Não entendo por que mulheres tentam tanto esconder isso, tá ligado? Mas nisso é quando corta pro dia seguinte que o Ichikawa, ele ficou sabendo que a Yamada ia participar de um filme que tem atores bem famosos, o que aparentemente pode ser a chance dela se tornar uma atriz famosa. Só que ele percebeu que a Yamada parecia não estar feliz com isso. E lembre-se disso que eu vou falar um pouco mais a respeito lá pra frente. Porque nessa hora rolou um sorteio que os alunos iam trocar de lugar, e o Ichikawa, ele tava ali torcendo pra sentar perto da Yamada. Só que ela acabou sentando uma cadeira à frente dele, e pra piorar, quem sentou ao lado dela foi o pervertido do Adachi. Agora deu caralho mesmo, viu? Mas o Ichikawa não se deu mal, até porque quem sentou ao lado dele foi a Hana. Só que o único problema deles estarem nessa posição é que como Yamada é muito alta, ele não consegue ver o quadro. E ele fazendo de tudo pra enxergar o quadro, só que olhando na direção da Yamada, ela começou a pensar que ele tava olhando pra ela, e a Yamada deu um sorrisinho ali envergonhada, como se estivesse flertando com ele de novo. Essa cena não foi muito engraçada. E nisso foi quando o esperto do Adachi fingiu que esqueceu o livro de japonês, só pra Yamada ajudar ele e consequentemente sentar mais perto. Este elemento cara de pau. Só que o Ichikawa impediu isso de acontecer, mostrando que ele não esqueceu o livro porra nenhuma. Acha que eu não percebi, né? Tá com ciúmes. E logo em seguida, como o Ichikawa também não consegue ver o quadro, a Hana percebeu isso e perguntou do Ichikawa se ele não queria fazer as anotações dela. E claro que o Ichikawa aceitou, então a Hana acabou se aproximando pra sentar perto dele. Só que alguém não tava nada feliz com aquela situação. Ah, então quer dizer que tá tudo bem quando é você? Essa mina é maluca. Essa situação acabou acarretando de deixar a Yamada com ciúmes. Até na hora do intervalo a Yamada nem saiu pra lanchar. E vocês sabem que a Yamada não dispensa comida, que na hora que as amigas dela foi chamar foi tipo: "Oi Yamada, vem com a gente." Vem pra você, ué. O que que deu nessa garota? Ela começou a jogar umas indiretas pro Ichikawa que foi mais ou menos assim: "Você
deve estar feliz sentado perto da Hana, né? Ela é legal, simpática, é fofa também. Só que nessa hora, o Ichikawa mitou mesmo que sem querer. Ele acaba falando que durante a aula, a única pessoa que ele consegue ver é ela. Só que o jeito que ele falou não é no sentido que ela tá pensando, é mais no sentido que ele não consegue ver o quadro por causa dela, saca? Ele acertou em cheio o coração da garota sem perceber, e só depois que ele se tocou do que ele acabou falando. E foi nessa hora que a Hana chegou sem entender nada do que acabou de acontecer. Só que depois disso cortou pra biblioteca, que eles trocaram de lugar porque a Hana falou com o professor. Afinal, assim tá bem melhor pro Ichikawa do que antes, né? Então assim não vai ter mais problemas com o quadro. E voltando naquele assunto do filme, Ichikawa acabou perguntando que papel que ela ia fazer. E a Yamada, conversando com ele sobre o assunto, ela tava muito empolgada. Bem diferente de mais cedo, que ela não parecia nada empolgada falando com as meninas. Então nessa parte eu acabei ficando com um pouco de dúvida. Será que ela tava empolgada porque era com ele que tava conversando sobre o assunto? Ou se é porque ele foi a única pessoa que perguntou sobre o papel que ela ia fazer? O Ichikawa também ficou com essa dúvida, mas pra mim pelo menos pareceu que é um pouco dos dois, saca? E a Yamada, ela até contou um pouco pro Ichikawa sobre a história do filme e até quis usar ele pra treinar suas falas. Só que o trecho da fala que ela usou ele pra treinar era simplesmente a frase "você é esquisito". Meu Deus do céu, Berg. Que por um instante o Ichikawa se sentiu desconfortável porque ele sentiu como se ela estivesse falando sério. Só que mesmo assim Yamada continuou usando o Ichikawa pra treinar até ele falar que tava convincente. Só que o problema é que tinha algumas pessoas olhando ali achando que ela tava falando sério. O que é que tá pegando com aqueles dois ali? Aposto que tá sendo rejeitado. Então por causa disso os dois acabaram indo pra um lugar mais reservado, que eles acabaram indo pro depósito da escola. Mas é então quando Ichikawa pergunta quando que o filme ia sair. E a Yamada responde que é em 2 anos, que é justamente o tempo da formação. Então Ichikawa até se pergunta se eles ainda vão estar juntos até lá. E é então nesse momento que rolou uma cena bem da hora que a Yamada pergunta se ele vai ver o filme. E a princípio Ichikawa fala que não sabe, mas ele diz que vai ver o que ele pode fazer. Então ela até pergunta, né, o que isso significa. E basicamente significa que ele vai fazer o possível pra ir. Que ela ficou muito feliz com a resposta dele e simplesmente disse que eles terminaram. Que ele ficou tipo, mas não vamos treinar suas falas? E ela diz que simplesmente não consegue mais falar isso pra ele. Essa parte foi a que mais deixou claro que a Yamada já gosta do Ichikawa. E depois disso tem uma cena que o Ichikawa, ele vai ver a Yamada naquele programa, que ele pensa que talvez ela deva odiar participar daquilo, porque na visão dele a Yamada tem pouco tempo de tela. E convenhamos que tem mesmo, ela mal participa. Então ele pensa que talvez ela deva ficar chateada com isso e tudo mais, só que no dia seguinte, quando corta pra aula, a Yamada demonstra o contrário. Ela realmente gosta de participar e ela acha que tem um bom tempo de tela. Pelo menos ela demonstrou isso conversando ali com as amigas. O que surpreendeu o Ichikawa porque ele tava achando totalmente o contrário, né? Mas eu vou ficando por aqui e caso vocês queiram mais vídeos desse anime, comenta aí ginástica só pra me saber quem chegou até aqui e que quer mais vídeos sobre esse anime, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.